Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está recebendo o nosso vídeo pela primeira vez aqui no YouTube e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aqui dos comentaristas de última hora do time mais amado do Brasil, Flamengo. Galera, preparei para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil aí do Grupo de com o programa F360. Vamos para as últimas notícias aqui do Flamengo. Um derrubando o outro, Sormano, é um negócio absurdo, é bom pra caramba. Enfim. Mas é o seguinte, quem está derrubando quem me parece que é a história do Pedro no Flamengo, que tem um desenrolar maior do que as pessoas estavam imaginando. Tudo começa, claro, no sábado, aquela briga horrorosa no vestiário, aquela coisa condenável, a demissão do preparador físico da equipe do Flamengo consumada no domingo, São Paulo convencido a continuar, mas é um convencido que, enfim, vamos aguardar também o que pode acontecer, porque era um momento de uma vitória gigantesca do Flamengo, uma virada em Minas Gerais. O Flamengo não vencia em Minas há 5 anos. Consegue um resultado enorme lá no Horto. A Arrascaeta acabou com o jogo. Apagado, né? Foi tudo isso a gente vai discutir. A Arrascaeta, tudo. O pessoal nem tá me zoando. Porque quando o Arrascaeta faz um gol, entendeu? Ou quando ele solta um pum... solta pum, pode. Não. Isso é uma falta de educação. Eu tô hoje na arbitragem. Aí o pessoal vem direto, entendeu? Começa a mandar, você tem que dar caixa, papai. Eu respondo, escuta, por que nunca jogou na Europa? 29 anos, o cara não... Olha, não tô falando pra ele jogar no Real Madrid, como, por exemplo, o Ramos Rodrigues jogou no Real Madrid, jogou no Bayern, né? Uhum. Eu não tô falando isso. Por que Valência, Sevilha, Atalanta, Lazio... Everton, Swansea... Equipes que estão na média expressão. Por que esses times nunca pensaram no Arrascaeta? Porque o Flamengo é maior do que ele. Agora essa resposta foi boa. Comecemos. Mas já que o assunto é Flamengo e tudo no Flamengo é grande, Bernardo, em relação a histórias, a títulos e etc. Você do Flamengo? Não, eu torço pro Palmeiras, né? Que também é grande, por sinal. Eu queria saber... Daqui pra frente, o F5, a atualização da história nesta segunda-feira. Aliás, antes disso, pessoal, 11h35, mandem likes, hein? Audiência voando baixo, ou seja, quero um like de cada um. Um like de cada um pra gente, a gente sorteia a revista, se bater meta de mais de 2 mil likes hoje, enfim. Você tira a camisa? Depende, não, isso não, aí não, né? Tira. Não, a gente... cede revista aqui pra galera, tudo, não tem problema. Então, um likezinho de cada um, ajude a fazer o programa cada vez mais ganhar esse corpo, essa audiência maravilhosa, que é culpa de vocês. Muito obrigado pelo carinho, a mesa aqui agradece também. Então, pessoal, é o seguinte, pra esse like hoje, atualização do F5, tô com vocês aí, quem quiser começar. Acho que pode começar com o Quesada, né? Vamos começar da frente para trás. Então, porque a gente vai analisar tudo o que aconteceu, mas da frente para trás. Mas a informação é boa. Vale. Não, aí tem que ser Aí tem que ser coerente, né? Porque eu não vale. Não, mas já tá lá no nosso site. Sim, vale. É o seguinte, a bomba da manhã de hoje é que o Corinthians, hoje o Pedro não foi treinar. Mas ele não foi porque não quis ou porque foi liberado? O staff do jogador... Não apareceu. O staff do jogador já recebeu um contato de um intermediário, um representante do Corinthians, que informou sobre a possibilidade de pagar X de salários para o jogador. Ou seja, nós temos essa proposta para o jogador. Desde que o Pedro acerte a rescisão de contrato com o Flamengo. Pode? Pode. A lei diz. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil que a solução seja resolvida agora. Mas existe essa possibilidade. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o Flamengo vai emprestar o Pedro para acalmar a situação, porque o Pedro não deve ficar no Flamengo. até porque continua lá o Sampaoli. O problema não foi inicialmente com o Pablo Fernandes, foi com o Sampaoli. Foi uma ramificação, né? Exatamente. É que quem deu o soco na realidade
foi o Pablo Fernandes. Mas quem queria ter dado soco foi o Sampaoli. O Sampaoli já estava por aqui com o Pedro, informação de bastidor. Porque o Pedro não estava a fim de aquecer, o Pedro perdeu espaço no time, a gente chegou a discutir isso daqui, que era algo que a gente também não entendia, por que o Pedro, que tem um salário para o jogador, e se o jogador estiver disposto, esse pode ser o caminho para o Corinthians. Mas o negócio é muito complexo, agora vai uma opinião. Trazer o Pedro agora, o que resolveria a situação do Corinthians? Em nada. Porque ele já completou, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil, senhor Mar. Ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Tem 13 jogos. Já. Ele só poderia jogar a Sul-Americana. Hoje de manhã eu estava falando isso com o Mica. Se o Corinthians passar do News Old Boys, ok, ele entra a partir das quartas de final. Mas foi eliminado pelo News Old Boys, aí você vai ter um jogador, vai pagar o salário pro cara, mas aí você está preparando pro ano que vem. Se for isso, eu faria. Isso eu faria. É muito tempo, né? É muito tempo, mas eu faria. Porque entre pagar 800 pau pro Yuri, que marca um gol a cada 2 meses, outro nível e pagar jogador. o Pedro, que também não vai fazer gol nos próximos 2 meses, então eu fico com o Pedro. Aí eu comparo com o Luan. É. O Corinthians ficou 2 anos pagando o Luan 800 pau. É isso. Mas Bom, Já bota aí, Brunão, já bota na manchete ali, ó. Quesada... Pode dar. E vou falar mais, hein? Corinthians quer Pedro. Exatamente. E o cara que me passou essa informação é uma fonte fidedigna. Foi o mesmo que me cravou uma semana antes de tudo acontecer, quando o senhor Cuca ainda era técnico do Corinthians, que ele falou, o Luxemburgo é o plano A. O Corinthians vai atrás do Mano, do Tite, do Sampaoli, do Rinos Michels, do Tele Santana, todo mundo, mas vai parar no Luxemburgo. E foi isso que aconteceu. Uma semana depois o Luxemburgo foi anunciado como técnico. Então eu estou confiando nessa informação, tá bom? Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, podem rir. Inclusive, torcida do Flamengo, deixa eu dizer um negócio para vocês. Aqui são 30 e poucos anos de jornalismo. Eu dou a notícia que eu tenho. Se você não gostou, putz, não precisa nem me seguir aqui, não vai fazer. Eu não vivo disso, ó. Já estão te xingando? Eu não vivo disso. E outra, para um cara que escreveu, não tá em nenhum lugar, amigo, eu tô na TV Placar. Você sabe o que é a TV Placar? Não, a notícia ela surge... E eu tô na Rádio Band News FM. Você sabe o que é a Rádio Band News FM? Eu tô muito bem empregado, graças a Deus, num meio que tem um monte de amigo melhor do que eu desempregado, eu tenho 2 empregos, tá? Quesadinha, a notícia ela começa em algum lugar. Tá aí. E começou aqui. Minha opinião. Pronto. Acho pouco provável. Não tô desmentindo a notícia. A notícia é uma coisa, tô analisando. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Se o Corinthians conseguir, parabéns pro Corinthians. Mas peraí, mas existe, se o movimento internamente é de que o Pedro não quer continuar. Porque se o cara não aparece no treino no dia seguinte, ele começa a dar um indício. Ele não está liberado, tá? Não, perfeito. Só tô dizendo que... Não foi porque não quis. Exato. Bom, se ele tem um movimento... Desculpa, orientado por um advogado. O que eu tô dizendo é assim, se ele não quer continuar, existiu uma confusão. Muito da não continuidade do Pedro tem a ver com o técnico que ficou. Esse burburinho começa a vazar em outros lugares. Pera aí, amigão, você não quer continuar? Vem. Ó, eu tenho interesse em você. Então a notícia ela tem um fundamento, ponto. Do outro lado, o Bernardo tem a versão do Flamengo até agora também, que é essa que eu quero saber, que é uma versão importante, por isso que eu peço pra todo mundo deixar like aqui, porque vocês estão vendo que o programa hoje tá quente, tá forte aqui. Então, senta o dedo nesse like agora, que a informação é importante no lado do Bernardo com o Flamengo. Por favor, Bernardo. A gente estava conversando, eu e o Quesada, lá, tomando um delicioso café, né, Quesada? Sim, meu irmão. E aí eu mandei uma mensagem para alguém que tem bastante conhecimento do que está acontecendo no Flamengo, está no Flamengo, né, no futebol do Flamengo diretamente, esteve inclusive na reunião com o Jorge Sampaoli ontem à noite, e abre aspas, tá? Não posso falar quem é, evidentemente, não temos o menor interesse de transferir o Pedro para qualquer lugar. Esse é o interesse do Flamengo. Ponto, claro. Agora, o interesse do jogador... Esse é uma reação momentânea, a gente não sabe o que vai acontecer daqui horas. Exatamente, essa mensagem aqui eu fui receber... Deixa eu até passar, às 10h57. Sim. De repente, às 14 horas, tudo mudou. Tudo mudou, né? Então, assim, essa é uma vontade da direção do Flamengo. O Pedro não tinha aparecido ainda, né, Beto? Eu não falei com ninguém ligado ao Pedro, eu falei com gente do Flamengo. Não, eu tô dizendo que essa mensagem, ela veio já sabendo que o Pedro não apareceu no CT. O treino começou às 9 da manhã. 9 horas, tá, beleza. Tá? Essa mensagem foi mandada às 10h57. Sim.
Então, essa é a posição do Flamengo em relação a isso. Agora, a posição do jogador, a posição de outros clubes, aí o Quesada trouxe a informação, né? O jogador não aparece para treinar, gente, é óbvio que, como disse o Sormani, tá orientado, né? Alguém chegou e falou, não vá. Não vai, ele falou, tô na dúvida, vou ou não, não vá. Justa causa. Hipótese, ele vai dizer que não estava em condições psicológicas de treinar. Na melhor das hipóteses, né? Porque a pior é ele não aparecer nunca mais. Eu acho que esse interesse do Pedro, do Corinthians em cima do Pedro, pode existir mesmo. Porque a diretoria do Corinthians está com uma preocupação muito grande de perder nos próximos dias o principal jogador. Então, trazer um jogador do quilate do Pedro amenizaria esse impacto da saída do Roger Guedes. Então poderia ser uma tentativa para dar uma amortecida nisso daí, mas como o Quesada falou, é muito difícil, e até porque ele só jogaria a Sul-Americana. E eu acho que se o Corinthians entrar com a mentalidade de jogar, vamos colocar só o expressinho, né, como fazia o São Paulo antigamente, né, vamos jogar só com os moleques contra o News Old Boys, não vai segurar, não. Sabe o que eu tô achando? Agora é um cenário, né, Quesada, que é o seguinte. Uma coisa é o Flamengo tomar uma liberdade, uma decisão de emprestar o Pedro para algum lugar. Que seria o melhor caminho na minha visão. Porque aí ele pode também determinar para quem ele quer emprestar. Preserva. Aí a chance, talvez, não sei, de Corinthians, de qualquer outro clube aqui no Brasil, Atlético, Palmeiras, São Paulo, ela diminui drasticamente. Eu acho que ele só conseguiria jogar um número maior de jogos, por incrível que pareça. Obviamente que o Pedro não vai topar um negócio Série B só. Mas seria Série B. Mas isso ele não vai topar. Chance zero. Chance zero. Não vamos nem trabalhar com esse cenário. Agora, o cenário também, ele pode ganhar outra concorrência se houver uma rescisão de contrato, hein, Quesada? Então, e aí é que a gente vai discutir isso. Olha só, um advogado me passou o seguinte. Um dos artigos da CLT, que o jogador é contratado pela CLT, né? O PJ é só para receber direito de imagem. Caso semelhante. Depois dessa daí a CLT prevê, um dos artigos da CLT prevê, como causa da rescisão por culpa do empregador, a prática de agressão salva em caso de ilegítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto. Ele é um representante do clube para fins da CLT. Sim. Então essa agressão está na lei, tá? Estou lendo aqui, um negócio chato, mas está na lei. Não. Então essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador. Então é o que eu falo. Acho um tanto quanto absurdo, sim, porque assim, bom, absurdo, mas eu sou um clube. Não, eu sou um clube. Aí se um jogador e o outro, um sai na porrada com o outro, eu vou perder o contrato de um porque os caras saíram na porrada? Eu não tenho como controlar o vestiário. Porque eu acho que o Landim não tem culpa disso. O Flamengo como instituição não tem culpa disso. O Braz não tem culpa disso. O preparador chegou lá e deu um soco no jogador, como ele poderia... Mas então, existe uma hierarquia lá dentro, né? Isso é discutível, mas tá na lei. Então, se tá na lei, olha, assim, um pouquinho da experiência no futebol. Eu acho que os caras que cuidam do Pedro estão tentando encontrar uma brecha para ele cair fora Queria cumprimentar a todos nesse exato... É conversado, se ele tem uma carta na manga aí, um parecer jurídico, a gente não sabe exatamente o que ele pode fazer nesse sentido. Então vamos observar muito bem, mas é um sinal, é um recado muito claro, né, Bruno? Quando ele não se reapresenta junto com os outros jogadores depois da permanência do Sampaoli. E sem a explicação. Nessa janela de transferências foi especulada a saída dele para alguns lugares, né? Até para a Premier League, a gente chegou a falar aqui como na Inglaterra estavam falando, né? Uma aposta muito forte da Al-Hilal, né? Também, claro, né? Que é o que o Pedro citou agora. O que vocês fariam se vocês fossem o Pedro? Porque também é o seguinte, esse cenário, o Pedro, ao ir para o Flamengo, ele já sabia que existiria, que ele disputaria a posição com o Gabigol, não é verdade? Sim. E claro que ele fez, me parece que a escolha certa naquele momento, foi campeão e tal, mas ele sabe que ele vai ter que brigar por um espaço dele. E agora ele agir dessa forma também não é correto. Porque assim, no texto que ele postou no Instagram, ele fala sobre a covardia da agressão. Isso. E ele cita uma covardia psicológica que ele tem convivido dentro do trabalho diário. Uma insatisfação dele. O Pedro, ele nunca aceitou muito bem a reserva. Eu acho que você ficar insatisfeito por não estar jogando é normal no meio do futebol. Claro. O que você não pode fazer é quebrar a hierarquia. Tem que respeitar a decisão do técnico. Eu, Fernando, acho que o Pedro é talvez o melhor camisa 9 do país. Uhum. Né? É um jogador que até outro dia
estava disputando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, e a mudança de panorama dele foi muito rápida por conta da mudança de técnico do Flamengo. Com o Dorival, ele era crucial, e também tinha a lesão do Bruno Henrique na época. Com o Sampaoli, como a Nath falou muito bem, o Sampaoli enxerga o futebol de outra maneira. Agora, ele precisa administrar isso e não pode quebrar uma hierarquia. Se ele não está satisfeito dentro do Flamengo, talvez seja o momento, né, de uma conversa franca com a direção para que ele encontre outro rumo para a carreira dele, para que ele jogue, para que ele se sinta importante, já que ele fala em covardia psicológica. Eu não acho que a situação entre ele e o Sampaoli vai se resolver da noite para o dia. Como outros jogadores deram um sinal de apoio para ele nesse sentido, assim, principalmente, né, os que saíram. Sim. O Marinho, o Vidal, até o Léo Pereira, que não saiu, mas é um cara que também está ali, né, no segundo grupo, né? E assim, essa questão da pressão psicológica que ele sofre, eu acho que não está resolvida só com a saída do preparador físico. Também acho que não. Pela maneira como ele escreveu, né, Natália? Ele fala como comissão técnica. Ele não fala só do preparador físico, ele fala da comissão técnica. Agora, a gente tem que... a gente se coloca no lugar dos dois, né? Do empregado e do empregador. Ele tem obrigações a serem cumpridas. Não pode simplesmente faltar. Eu não posso faltar aqui na TV do nada, não vou. Hoje eu não vou. Ele não deixa de desrespeitar os colegas dele também. Agora, a gente não sabe os bastidores disso, é o que o Pedro falou. Isso. A gente não sabe o quanto ele já está encaminhado com algumas situações e amparado pela justiça, que ele já sabe que tem ali brechas para que aconteça alguma coisa. Agora, se o Pedro não está satisfeito, ele já não está... Há quanto tempo o Sampaoli chegou? No terceiro mês do Sampaoli? Não. Tem tempo. Acho que eu não vou lembrar exatamente se o Pedro tiver mais são 20 preciso. Jogos já, né? São 20 jogos. Se ele não está satisfeito, ele já teve uma proposta. 19 de abril, salvo engano. É ele conversar com a diretoria. 17. Quando começou esse processo da pressão psicológica, foi conversado com a diretoria? Qual foi o trâmite do Sampaoli em relação a isso? Sim. Porque o Sampaoli também deixa claro que isso é antigo e ele já sabia disso e não fez nada também. Ou a direção não enxerga isso ali no dia a dia do trabalho? Agora, ele teve proposta para sair. Ele não quer ir para a Arábia. No Brasil, dificilmente um clube vai pagar o preço para o Flamengo liberar. Não vai. Até porque ele já tem ele tem 13 jogos já no Campeonato Brasileiro. Como é que você reforça o seu adversário direto? Uhum. Eu acho assim, um jogador que foi agredido da forma como aconteceu, de forma covarde, ele precisa ter apoio da direção. Sim. Eu acho que a direção do Flamengo está preocupada de fato com isso, em dar esse apoio. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que vale, no mínimo, uma conversa franca sobre a quebra de hierarquia. Claro. Que ele fez. Né? A informação é que o Flamengo deseja punir o Pedro. Isso deve ter gerado uma insatisfação ainda maior para ele. Na minha visão, que não fui o agredido, a gente tem que escutar o agredido e dar apoio, se ele for para um caminho de rescisão, eu acho um equívoco da parte dele. É um jogador identificado com o Flamengo, o Flamengo fez muito por ele, né, investiu pesado no Pedro, e é um momento que alguns outros jogadores passam, de você estar ali no banco de reserva, de você precisar se provar. Eu acho que se ele for para um caminho de rescisão, ele vai para uma rota de colisão até com a instituição que ele ama, que ele é um torcedor do Flamengo com a torcida. Eu vejo mais um problema de um preparador físico, descontrolado, desequilibrado, um agressor que foi demitido. Eu acho que nesse ponto a direção do Flamengo deu um recado da condução perfeita de como tem que acontecer. Então a gente precisa entender o porquê ele não foi ao treino hoje. Agora, se ele for para o caminho da rescisão, na minha visão, de fora, aqui sentado no sofá, eu acho que vai ser um equívoco dentro da história que ele construiu no Flamengo. Você entenderia se o Flamengo não demitisse o preparador físico? Não, aí sim. Aí você entenderia ele estar insatisfeito com a direção do clube. Aí eu ia ser o primeiro. Uma coisa, gente, é o que a gente está falando. A agressão, ela não pode ser justificada. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma obrigação profissional. A Nath tem uma obrigação profissional. Eu tenho uma obrigação profissional. Se o meu chefe falar, faz isso, eu tenho que cumprir uma escala. Eu não posso vir aqui e falar, não vou aparecer na ESPN para fazer o programa. Claro. Eu tenho que cumprir. Até porque, se você não cumpre, você não só está desobedecendo o seu superior, como você está prejudicando um outro colega. Sim. Porque alguém que não estaria trabalhando, estaria em outro lugar, vai ter que ocupar a sua posição.
É isso, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Estará aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Placar TV e também da ESPN Brasil. Esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima.